Bom, já estamos no ar, é o Mel Talks desta semana. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria entre o canal Cor do Dinheiro e o movimento Europa e Liberdade. Connosco temos eu e o Jorge Marrão, vamos conversar com o Carlos Magno, uma personalidade muito conhecida dos meios de comunicação social em Portugal e não só. Carlos Magno, que além de ser jornalista e ter ocupado diversos cargos na direção de empresas de comunicação social, foi também presidente da entidade reguladora da comunicação social. Já não Carlos Magno é hoje em dia professor universitário. Carlos, disse alguma coisa de errado? Não, é que eu já não me lembrava de ter sido presidente da entidade reguladora para a Ah, comunicação. muito bem. E como Ok. diz o Freud, todo o esquecimento terá sido por algum motivo penoso ao sujeito. É só por causa disso. Eu já lá vou. Isso é o domínio da psicologia, mas eu queria dizer às pessoas só que nós estamos aqui para debater os movimentos cívicos e também o atual momento que vive a comunicação social. Eu sou jornalista, o Carlos também continua a ser jornalista e, portanto, somos dois espectadores privilegiados. Embora, enfim, estejamos um bocado desalinhados daquilo que é a principal É corrente. verdade. É Ó verdade. Carlos, vamos então começar pela entidade reguladora da comunicação social. Tu achas que faz sentido haver uma ERC? Ou isto é um setor onde devia haver autorregulação? Faz sentido haver um regulador europeu moderno, certificador de boas práticas, mais do que um vigilante que esteja à espera de aplicar uma coima ou uma multa ou de aplicar as normas do politicamente correto. Um certificador é alguém que diz, sim, estes senhores têm um estatuto editorial, cumprem esse estatuto editorial que é o seu compromisso com o público e respeitam as regras que eles próprios dizem fazer ou praticar. Nesse sentido, eu julgo que o regulador em qualquer país europeu pode ser, à semelhança do Ofcom britânico ou do CSA francês, um organismo técnico e pouco político, mas capaz de separar o que é o plano editorial do que não é editorial. Ou seja, eu não acho que o jornalismo amador seja jornalismo, eu não acho que o jornalismo de cidadão seja jornalismo, e o papel do regulador da comunicação social é fundamentalmente certificar as empresas e os meios de comunicação que se dedicam à informação pura e dura. Se isso acontecer, estaremos no bom caminho. Se nos virarmos para o velho Palácio Foz e para os secretários de Estado ou ex-secretários de Estado da Comunicação Social e para toda aquela lógica que tem como pressuposto que o regulador está para defender os políticos e para fazer aquilo que eles querem, eu acho que estamos no mau caminho. Bom, então deixa-me colocar esta questão. Tu dizes que o jornalismo de cidadão não é jornalismo. O jornalismo amador não é jornalismo. Mas o curioso hoje em dia é que nós estamos a ver que há cidadãos que estão a fazer aquilo que a comunicação social devia estar a fazer. Não é? Tu não achas que é uma contradição? Acho que esse é o grande problema, porque a partir do momento em que o jornalismo passou a chamar notícia aquilo que não era notícia e confundiu opinião com informação pura e dura e, sobretudo, banalizou os géneros jornalísticos e permitiu que os franco-atiradores da política invadissem o espaço editorial, a partir daí os jornalistas não se podem queixar de que o seu espaço foi invadido. E como o jornalismo, ou melhor, o espaço editorial tem horror ao vazio, se os jornalistas não fizerem a coisa bem feita, com independência e com certificação, eu volto à ideia da certificação das práticas jornalísticas puras e duras, eu estou convencido que os jornalistas, os cidadãos, terão tendência a ser como é que diz aquele ditado, de médicos e loucos todos temos um pouco, de jornalistas e loucos todos temos um pouco, e eu acho que o jornalismo é uma atividade profissional, definida pela Federação Internacional de Jornalismo desde os anos 50, e tem uma técnica, uma ética e uma atitude. E isto é fundamental, porque o jornalismo sem estas três características e, sobretudo, sem ética, fica uma psicopatia do cotidiano. Isso qualquer pessoa pode ter, não é? E não estás preocupado porque hoje em dia essa última componente que tu falaste, a da ética,
anda pelas ruas da amargura. E eu Sim, estou é a ser verdade. simpático. E quem mais invoca a ética é quem mais a trata com os pés. Esse é outro dos problemas. Ou seja, eu quando ouço falar de fake news, desconfio imediatamente que a pessoa que tanto critica as fake news dos outros as faz, quase de certeza. Nós em Portugal temos bons exemplos disso, de pessoas que querem legislação contra as fake news, acusam todos os outros de fazerem fake news e são os mais sofisticados produtores de fake news. Quando se fala em ética, ou quando os políticos invocam a ética para dizer eu faço isto, eu não faço isto, há outros que fazem, eu acho que eles estão a dar um péssimo exemplo de alguém que se está a ver ao espelho e não se reconhece. Jorge, queres entrar na conversa? Sim, senhora. Então, antes de mais, quero agradecer ao Carlos, em nome do MEL, ter aceito aqui o nosso convite. Eu também, se calhar, estimulava os nossos espectadores a irem ao site do MEL e ver a excelente e a fantástica prestação que o Carlos teve num painel que era dedicado aos temas da comunicação social, o impacto que isso tem hoje na sociedade. Eu gostava de pegar na ideia do Carlos relativamente à invasão dos políticos no panorama mediático. Ou seja, se nós olharmos hoje para a informação e na informação televisiva e nos comentários televisivos, o que nós assistimos, eu diria que é um monopólio quase que total do Parlamento na própria televisão. Ou seja, repete-se aquilo que se debate na televisão, no Parlamento, repete-se na televisão com uma pouca, diria, ou uma pouca capacidade de escrutínio e de contraditório, porque na prática estamos a ouvir a reprodução da cartilha que entretanto está a ser desenvolvida pelos partidos. E gostava que o Carlos também se debruçasse um bocadinho sobre um tema que foi muito discutido na altura do New Deal, do Roosevelt, que era um debate que houve sobre a imprensa que tinha a ver com duas dimensões diferentes. Uma dimensão que era a liberdade da imprensa e outra que era a liberdade da notícia. Em que hoje temos uma liberdade de imprensa que ela é consagrada na Constituição e na própria lei de imprensa, mas a pergunta é se há liberdade de notícia, se o jornalista tem liberdade de ir à procura da notícia que interessa à sociedade e de acordo com as regras que o Carlos referiu, da boa prática e do seu estatuto editorial. E, portanto, nós debatermos um pouco o que é que está por detrás deste desgaste dos mídia e o nascimento de canais de informação paralelos em que, obviamente, as boas práticas ou o código ou a certificação é muito mais complexa de levar por diante. E não é por acaso que a política está a querer entrar na ideia que produzir informação, produzir notícias só pode ser feito através de meios de comunicação tradicional. E gostava muito que o Carlos também nos, no fundo, iluminasse um bocadinho sobre estas matérias. Jorge, a questão que se coloca e que tu colocas bem a partir do debate que houve nos Estados Unidos e no mundo em geral tem a ver com um assunto delicado no jornalismo, que é a agenda mediática. Aquilo que é tema dos órgãos de comunicação depende fundamentalmente dos seus editores. E quando os editores não têm sentido da notícia, ou estão ali para mascarar a realidade, ou estão ali para controlar ideologicamente um determinado meio de comunicação, ou um país, ou um conjunto de leitores. Eu acho que os jornalistas perdem a sua independência e alinham naquilo que se pode considerar um jornalismo de causas, que podem ser boas ou más, não é isso que está em causa, e esquecem que a notícia é independente de quem a dá, independente das suas consequências, e a notícia é informação pura e dura. Eu dou um exemplo para não ir mais longe. Um dos casos que mais deve envergonhar o jornalismo português é o conjunto de reportagens feitas em Timor durante a ocupação indonésia. Eu adoro Timor, já lá fui várias vezes, gosto muito daquele povo, acho que aquela história da independência de Timor é um orgulho para todos nós. Mas, se pensarmos bem no que aconteceu nas reportagens feitas pelos jornalistas portugueses
depois do massacre indonésio, nós verificamos que a imprensa portuguesa, os jornalistas portugueses, mataram 4 vezes a população da ilha. Mais ainda, o pai do Xanana Gusmão morreu 3 vezes durante a resistência. A irmã Margarida, que era uma freira que socorria os guerrilheiros da Fretilin, morreu várias vezes nas notícias. E, no entanto, essas duas personalidades estiveram na festa da independência quando aquilo tudo acabou. O que significa que os jornalistas portugueses foram muito pouco escrupulosos em dar informação rigorosa sobre o que se passava em Timor e preferiram alinhar numa campanha, neste caso boa e que teve resultados positivos com a independência de Timor, mas que, apesar de tudo, veio confirmar a célebre máxima que se diz que quando há uma guerra, a primeira vítima é a verdade, a primeira vítima são as notícias. Nós sabemos disso. Ok, Carlos, posso fazer só um parênteses? Posso fazer só um parênteses? Não achas que isso que estás a falar agora aconteceu agora recentemente com a história da pandemia? Na pandemia eu ia chegar aí, tiraste-me as palavras da boca. Eu estou tranquilamente em casa a ver as notícias, entre aspas, eu ponho aspas nas notícias, dos telejornais. E geralmente digo para a minha mulher, aquilo é falso, aquilo não é bem assim, isto não está bem contado, mas não é apenas com a história da pandemia, porque reparem, nós vivemos um país onde parece que o vírus é de direita ou é de esquerda, conforme a abordagem que nós fazemos das estatísticas e do número de mortos. E aí não há nada a fazer. Se, por exemplo, se diz na região X há um número excessivo de mortos, ou aparecem as pessoas da região a dizer que não é bem assim e que estão a, como é que se diz? Manipular. Que estão a fazer uma campanha contra aquela região. Mas os apoiantes do atual governo têm tendência para dizer que os números são rigorosos, que não estão mascarados, mesmo que eles se enganem e mesmo que depois os venham corrigir. E quem critica os números deles é logo considerado antipatriota ou é logo considerado um perigoso direitista, amigo do Chega. E isto a mim não me agrada, porque o grande problema é que não há dinheiro para o jornalismo. E o jornalismo, para se fazer, para se praticar, tem que ter financiamento e tem que dar lucro. O jornalismo tem que ser equilibrado. Nós temos um sistema editorial em Portugal em que as empresas estão, eu vou pôr quase todas, quase sublinhado, como diria o Fernando Pessoa, quase todas falidas. E, portanto, a pergunta é quem paga. E é evidente que quem paga é quem beneficia deste tipo de informação que temos. Nós tivemos um período a seguir à Revolução, depois de equilibrado o PREC e depois digamos aí, a partir dos anos 80, em que o jornalismo em Portugal teve um grande crescimento e foi um jornalismo de grande qualidade, alinhando com os melhores padrões americanos e europeus. Mas foi sol de pouca dura, porque quando o jornalismo deixou de estar no centro do debate político, passou a política a viver exclusivamente do jornalismo. Eu, enquanto estive na ERC, recomendei várias vezes aos partidos políticos que discutissem o sistema mediático na campanha eleitoral. Ninguém quer discutir. Mas eu até acrescentava que, em vez do sistema mediático, ou seja, dos grupos económico-financeiros que nós temos nesta área, de quem é que são os editores, de como é que é o chamado serviço público da RTP e da Lusa, quem controla o quê, quem é que são os diretores, como é que dirigem, em que campanhas é que estão envolvidos, qual é o seu percurso, qual é a sua biografia, quantas notícias mataram ao longo da vida. Se quiserem, eu até vou mais longe para ser mais direto. Quantos falsos técnicos das Nações Unidas e do PNUD entrevistaram em Portugal quando eles para cá vieram e vieram fazer conferências ao Grêmio Literário? E como é que tudo isto aconteceu? E não há sanções, ou seja, as pessoas acham natural, confirmando aquela ideia do Chesterton, que era um cínico e dizia errar é humano, persistir no erro é jornalismo. E eu acho que esse é um problema que nós temos em Portugal.
nós erramos muito e nós somos incapazes de pedir desculpa quando nos enganamos e de achar que enganar-nos é normal. Mas só para voltar à questão que o Jorge colocou, que é a questão, há liberdade de expressão? Sim. Há liberdade de opinião condicionada. Há polícias ideológicos por todo o lado. Pergunto, há liberdade de fazer notícia? Não há. E a liberdade de fazer notícia é ter condições de dizer, olha, aconteceu isto. Muitas vezes que um movimento no espaço mediático para evitar que algumas notícias saiam. Camilo Lourenço já passou um conjunto no Banco Privado Português, salvo erro, ou no caso do Banco BPE, do BPE. Mas todos nós nos lembramos de factos recentes em que há determinado tipo de notícias incómodas que saem da agenda. E por isso é que eu gostava de ter uma agenda mais diversificada, menos massacrante e menos sob o efeito de matilha, porque quando nós temos um telejornal ou quando temos os jornais completamente dominados pelo coronavírus e não há vida para lá do corona, e temos hora e meia de notícias, quando às vezes só há meia notícia durante um telejornal, nós vivemos como se nada mais acontecesse. E eu acho que o papel do jornalismo é também equilibrar a importância das notícias, dizer isto é importante, mas atenção, saiba que além disto está a acontecer isto. Ora, o grande problema em Portugal é que toda a imprensa, seja de direita, seja de esquerda, seja de referência, seja tabloide, seja o público ou seja privado, de uma maneira geral, a imprensa atua sob o efeito de matilha. Vão todos ao mesmo, a agenda é igual em todo o lado. E quem procura alternativas ou é penalizado, ou é marginalizado, ou então tem manifestamente a má vontade daqueles que são os donos do regime. Eu vou ficar por aqui. Só uma pergunta. Nós temos hoje eu diria, um dogmatismo sobre o jornalismo de causas versus o jornalismo da notícia. Ou seja, a formação da opinião pública, em vez de ser feita, como alguém dizia, em vez de ser feita com base em factos, que cada vez parece que os factos são mais curtos, há menos factos e há muito mais opinião. Portanto, basta abrir um jornal e nós percebemos isso. E a gente dá opinião sobre os factos sem conhecer os factos. Exatamente, ou seja, no fundo nós prolifera um conjunto de opiniões em que não há factos por detrás. E por outro lado, a partir do momento em que há uma debilidade económica dos meios de comunicação social, a minha questão é saber até que ponto é que o jornalista tem uma liberdade, diria, ou uma independência económica suficiente que lhe permita caminhar por um sentido que não é o sentido da matilha, porque o sentido da matilha resulta de uma própria sociedade que se quer ver matilhada, ou seja, não é uma sociedade que quer abrir frentes de debate e frentes de liberdade. E, portanto, na lógica da liberdade jornalística, que no fundo alguém dizia, penso que era o Lippmann que dizia, que a liberdade, quando se começa a discutir a liberdade de expressão, às tantas temos que discutir as liberdades como um todo, porque é daí que vêm todas elas, não é? E a minha pergunta é saber como é que, apesar, vamos lá ver, a conclusão que também nós podemos retirar do mau jornalismo é a própria, diria, debilidade económica dos meios de comunicação social em que o mercado não lhe reconhece valor e, portanto, não lhe reconhecendo valor, obviamente que vai à procura de informação por outras vias. E a minha questão é saber que tipo de, quando tu falavas, que tipo de políticas públicas, porque na ideia de uma democracia liberal, o Estado tem que ter sempre a responsabilidade de desenhar um conjunto de políticas públicas que ajudem ao mercado da liberdade, se assim quisermos chamar. Como é que nós poderíamos, de alguma forma, atacar o problema? Sabendo que as soluções não são, diria, fáceis, nem instantâneas, nem simples. Como é que nós podíamos atacar
no fundo, da criação de uma maior independência económica, quer das próprias empresas, quer dos próprios jornalistas, para que de alguma forma o país estivesse mais bem informado relativamente aos factos e às notícias que deveriam elas próprias criar o debate político. O que eu vejo é um pouco ao contrário, ou seja, a agenda mediática é uma agenda determinada especificamente em gabinetes ministeriais, em que depois o jornalista se remete no fundo, vamos debater, vamos criar opinião, vamos pedir aos articulistas que debatam o assunto. Como é que nós poderíamos atacar este problema, na tua opinião? Acho sensível, Jorge. Primeiro porque a agenda mediática não é controlada pela mão invisível. Devia ser. Isto é, devia haver um mercado normal que fizesse com que alguém estivesse a dar uma notícia que outros não conseguem dar ou não querem dar ou não conseguiram explorar. A questão que tu colocas, do meu ponto de vista, merece uma análise, em primeiro lugar, editorial, porque eu ponho sempre o lado editorial à frente, mas precisa da colaboração dos economistas, e vocês são dois prestigiados economistas. Os economistas falam de uma falha de mercado, que é quando o mercado não tem condições para fornecer aquilo que se considera um bem essencial à democracia. Digam-me se eu estiver errado, mas genericamente a sociedade tem um problema, tem um déficit de informação. E não há nenhuma empresa que seja rentável com a dimensão de Portugal e com as características dos portugueses que possa fazer sucesso hoje a produzir informação pura e dura com informação explicativa ou contextualizadora. Nesse contexto, nós temos um problema. A primeira tendência mais primitiva e a mais, eu diria, escardoide, é fazer com que o serviço público esteja ao serviço das ideologias vigentes. E é evidente que nós olhamos para os órgãos públicos de comunicação, eu estou a falar da Lusa, estou a falar da RTP fundamentalmente, e embora aqueles serviços, de uma maneira geral, se rejam por regras jornalísticas, nota-se sempre uma espécie de enquadramento em função daquilo que se chama os interesses do momento, daquilo que são as pessoas que geralmente ou são poder ou podem vir a ser. Mas qual é o problema a seguir? É que as brigadas ideológicas que defendem que só pode haver ou que deve haver, sobretudo, uma televisão pública e que as outras devem fazer aquilo que a televisão pública faz menos bem, é que os órgãos privados são, em função desta máquina que existe no país, condicionados a não sair dessa espécie de cerca sanitária onde se vive e onde se é relativamente feliz, acho que ninguém é feliz na comunicação social, mas de onde a agenda não sai, não fura. E, portanto, nós temos hoje, eu vou ser muito franco, nós temos hoje alguns jornais ditos privados que são bastante mais ideológicos do ponto de vista da defesa daquilo que é um certo poder que está ou poder que esteve, do que os próprios órgãos públicos. Se nós olharmos para as lutas que houve na RTP, o caso Zé Rodrigues dos Santos, com o caso dos incêndios no tempo do Sócrates, depois os paralíticos gregos, e eu estou a dar manchas para que as pessoas percebam do que é que estamos a falar. Nós temos aí uma história recente da RTP, caso Maria Flor Pedroso, todos os casos, caso Paulo Dentinho, tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos. Mas se calhar vale a pena nós olharmos para o que foi o Público, que é um jornal privado, no tempo do governo Sócrates, e o que é que diziam algumas pessoas do Partido Socialista, sejamos francos, que fizeram comícios e congressos a desancar no Público e que, passados uns tempos, passaram a defender o Público exatamente na mesma lógica ou com a mesma veemência com que o atacavam.
Eu estou a dar apenas exemplos, sem querer entrar na polémica. Não é que eu me importo entrar na polémica, porque já estou habituado a levar e a dar porrada. A questão que eu coloco é que, se nós olharmos para a história recente do jornalismo em Portugal, nós temos uma série de casos traumáticos que fazem com que os jornalistas e os editores e os grupos, eles próprios, se inibam de ser absolutamente autónomos, independentes e de não ter qualquer tipo de limitações para dar notícias pelas notícias. Isto é, o que eu sinto na imprensa portuguesa, comparativamente à imprensa europeia e à imprensa americana, embora a imprensa americana tenha entrado numa deriva também excessivamente, faz lembrar um bocado de Timor, no caso contra o Trump, eles próprios já reconheceram que estão a perder notícias, os próprios jornalistas de referência nos Estados Unidos, porque entraram numa lógica anti-Trump. Isto não quer dizer que o Trump não seja, de facto, um tipo absolutamente execrável para mim, mas isso não significa que tudo aquilo que ele diz mereça a abordagem que tem nos meios de comunicação. E o Washington Post ainda recentemente fez uma autocrítica. O que eu gostava que acontecesse é que nós aproveitássemos, por exemplo, esta saída da pandemia, indo de encontro àquilo que há pouco dizia o Camilo Lourenço, para refrescar um bocado a agenda política, desconfinar daquilo que é aquilo que tu, Jorge, dizias, que é a parlamentarização das televisões. As televisões estão muito contentinhas da Silva, tendo lá os representantes dos partidos, que das duas uma, ou falam no Parlamento, ao fundo daquelas escadas, naquele cenário, quando alguém lhes pede um comentário e se esperam uns pelos outros, como se fossem os jogadores de futebol à saída da chamada zona de contacto. Zona mista. Na zona mista. É a zona mista do Parlamento. Ou então tem os seus próprios lugares assegurados na Assembleia, nas televisões. E aí nós temos um problema que eu estou farto de dizer e do qual um dia nós nos penitenciaremos. É que há partidos, mesmo à esquerda, que põem todos os dias notícias nos jornais e nas televisões. E há partidos à esquerda, como o PCP, que em vez de pôr notícias nos jornais, ou opinião nos jornais ou nas televisões, põe as pessoas na rua. Ou seja, sendo direto, o Bloco de Esquerda é muito exímio em controlar a informação e a opinião e em fazer, e basta ver o conjunto de pessoas do Bloco de Esquerda que têm assinatura na televisão, desde o Francisco Louçã à Mariana Mortágua, passando pela Catarina Omnipresente, etc. Marisa Matias. Não vemos do PCP o mesmo tipo, ou de outros partidos, agora, por exemplo, do CDS, o mesmo tipo de representação. E o que é que isto significa? Isto significa que a realidade escapa àquilo que é a comunicação social tradicional e depois, de repente, os jornalistas ficam surpreendidos. Eu lembro que aqui há uns anos houve uma manifestação do 1º de Maio e subitamente apareceram cartazes do Marx nas manifestações e a manifestação encheu as praças no Porto. Eu estou aqui com um problema, eu penso que há um tema com a comunicação no Facebook, ó Camilo. Jorge, olha que por aqui está a correr tudo bem. Mas estás a ouvir ou não? No meu tablet. Bom, deixa-me lá tentar aqui perceber pelo som. Está-se a ouvir, está-se a ouvir, Jorge. Está. Pronto, ok. Carlos, desculpa, podes seguir. Não, estava eu a dizer que eu acho que nós em Portugal temos... Bom, como já percebeu, nós tivemos aqui um problema sério que não nos é imputável, tenho que dizer. Há bocado apareceu aqui uma informação a dizer que havia sobrecarga de informação no circuito e, portanto, a emissão acabou por cair. Pedimos por isso, temos aqui já na primeira parte do vídeo, já tem 7.000 views, aliás, 8.400 views. Vamos ter que completar agora a segunda parte, estamos na hora de programa, vamos ter que fazer essa segunda parte num segundo vídeo. Carlos, eu peço desculpa por aquilo que sucedeu, embora não me seja atribuível. Tu estavas naquele momento em que estavas a dizer que havia um domínio da opinião do Bloco de Esquerda na televisão e um domínio do PCP na rua. Podes retomar o raciocínio aí, por favor?
a minha ideia, a minha análise, a minha observação da realidade diz-me o seguinte: nós temos um aparelho ideológico mediático que está permanentemente a dar informação e a opinião de tudo o que diz e faz o Bloco de Esquerda. A ponto de, por exemplo, uma dirigente do PS chamada Ana Catarina Mendes ser, por lá, sistematicamente chamada de Ana Catarina Martins. Já não é a primeira vez que vários jornalistas dizem Ana Catarina Martins e ela é a Ana Catarina, chamam-lhe a ela diretamente Ana Catarina. E a gente percebe que há um efeito, porque, seja a propósito, seja a despropósito, parabéns ao Bloco de Esquerda, eles sabem como é que isto se faz. Então, estão permanentemente na oposição. Eu só atribuo culpas aos jornalistas, que não sabem distinguir o que é que no Bloco de Esquerda é notícia ou não é notícia. Mas o PCP, que é um partido que, quando quer, faz grandes manifestações de massas, e é um partido organizado, e tem a sua força, o PCP é completamente excluído e segregado nos órgãos de comunicação tradicionais. E isto é apenas o que se passa do lado esquerdo do sistema. Porque do lado direito também houve. Eu vou-vos dar um exemplo. No tempo em que Paulo Portas e Zé Manuel Durão Barroso eram líderes do CDS e do PSD, o bom da fita era o Paulo Portas, e o Zé Manuel Durão Barroso passava sistematicamente por ser várias coisas feias que eu não vou aqui repetir. E isto andou assim durante vários anos. E, portanto, Carlos, isto repetiu-se mais tarde, durante o governo da Troika. Sim. Foi uma situação parecida. Isso repetiu-se mais tarde durante o governo da Troika. São ciclos. Eu não estou aqui para dizer que a esquerda é que é boa e que a direita é má, ou o contrário. Eu aqui assumo-me um bocadinho como o nosso amigo Vítor Cunha Rego, que dizia que era um homem de esquerda que andou com a direita às costas, ou vice-versa. Porque acho que o papel do jornalista é, independentemente das suas próprias opções pessoais, e eu tenho as minhas, o papel do jornalista é não se deixar condicionar, não se deixar limitar. E o jornalista tem sempre um objetivo, que não é descobrir a verdade, é tentar descobrir a verdade e tentar lá chegar. E depois, por muito que isto doa a certas pessoas, o jornalismo tem regras e a base do jornalismo é a notícia. E uma notícia, deixem-me dizer-lhes isto, a notícia nasceu depois das fakes, ou seja, as news nasceram depois das fakes. Para quê? Para que não houvesse fakes. Porque a notícia é uma espécie de puzzle, é uma fórmula que se destina a verificar, confirmar os factos, fazer uma checagem permanente de tudo o que está a acontecer e depois não há notícias do futuro. As notícias são do presente ou do passado recente. E a fórmula mágica da notícia que dá ao jornalismo industrial o seu prestígio, a sua força, o seu dinheiro, porque o jornalismo fez milionários nesta altura, acontece porque a fórmula do jornalismo dá factos independentemente das opiniões. E aí os americanos são muito mais rígidos que os europeus, porque os americanos levam mais a sério o preenchimento, digamos, das questões quem, o quê, quando, como, onde e porquê. O jornalismo francês, por exemplo, é bastante mais ideológico e enquadrador. Agora, onde é que eu quero chegar? Se nós permitimos que se chame notícia a opinião de um idiota qualquer que vai à televisão, ou que se confunda uma entrevista da Cristina Ferreira no programa da manhã, ou do Goucha, ou do Herman, com uma entrevista feita por um jornalista a sério, como foi a entrevista do Vítor Gonçalves ao Sócrates, por exemplo, quando lhe perguntou o senhor vive de quê? E outras coisas do género, e indignou tanta gente, consideraram uma pergunta mal criada. Mas eu também gostava de dizer que uma entrevista feita por um jornalista não é um inquérito policial, não é uma entrevista de um psicanalista, ele não está deitado num divã, o espectador ou o entrevistado não está deitado num divã. Uma entrevista de um jornalista não é uma entrevista de emprego, como há sempre numa candidatura a um emprego, e sabemos qual é o processo final, que é quando se chega à entrevista final.
e o entrevistador diz para o candidato, fale-me de si, que é uma pergunta muito interessante. Mas o que eu acho é que nós hoje estamos a confundir todos os géneros jornalísticos. E por isso, se me permitem, eu vou fazer aqui um bocadinho mais de campanha a favor de duas coisas que eu considero fundamentais em Portugal e que eu peço aos políticos para legislarem. Os políticos devem legislar sobre o ato jornalístico. Da mesma maneira que existe o ato médico e o ato jurídico, acho que é fundamental que se defina o que é o ato jornalístico, que só pode ser feito por jornalistas que têm regras e que têm a tal certificação. Dir-me-ão, e depois o que é preciso mais? Mais nada. Porque a lei já consagra o direito ao sigilo das fontes e consagra toda uma série de imunidades, entre aspas, que os jornalistas têm, não em nome deles próprios, mas em nome do público. Portanto, do seu público. O resto da legislação até nem é má. Agora, é preciso dizer que o jornalismo é para os jornalistas. Isto por um lado. Depois, pedi aos jornalistas, a quem se ocupa disto, eu tentei fazê-lo na ERC, não consegui, porque havia outra agenda e outras prioridades. Eu acho que era fundamental tipificar o ato jornalístico. Distinguir o que é uma notícia do que é uma reportagem, do que é uma opinião, o que é um editorial, o que é uma crónica ou o que é uma coluna. Esse tipo de coisa. Carlos, mas isso não devia ficar ao critério de quem está a ler? Esse julgamento? Deve ficar ao critério de quem está a ver, mas eu não posso permitir que Marques Mendes apareça a dar notícias na televisão e os jornalistas no dia seguinte reproduzam todos, notícias entre aspas, uma opinião que passou a ser notícia apenas porque é alguém, um travesti político, que está a fazer a travessia do deserto. Dir-me-ão, mas isso é useiro e vezeiro. O Marcelo começou assim, é verdade. Mas o Marcelo começou assim porque ele, antes de ser político e antes de ser professor universitário, ele já fazia a página 2 do Expresso. Eu gostava de... Agora, o problema são hoje os aprendizes de Marcelo. Contudo, e nós sabemos o que é que o Marcelo fez nas vichyssoases todas em que andou metido. Bem. Portanto, nós temos que perceber que o jornalismo não é compaginável com este tipo de situações em que toda a gente que vai à televisão, seja para apresentar o boletim meteorológico ou para apresentar a pipoca, sejam considerados jornalismo. Já. Eu gostava de fazer um comentário que é o seguinte. Enfim, tento ser um observador do espaço mediático. E a minha pergunta é, afinal, quem é que emite notícias? E a conclusão a que tenho chegado é que há 3 ou 4 fontes permanentes de emissão de notícia que depois geram uma distorção sobre o qual é a realidade. Temos as notícias emitidas pelos partidos no Parlamento, as notícias emitidas pelo governo nas suas chefias de comunicação, temos as notícias emitidas pelos reguladores da atividade económica, temos as notícias emitidas pelo Ministério Público e depois temos, neste momento, aprendemos na pandemia que também há uma nova fonte de informação que são a Direção-Geral de Saúde. E a pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: e não seria possível que os jornalistas fizessem uma notícia que é o que é que se está a passar dentro de um hospital? Sim. Reparei que durante este período todo da pandemia, em que todos os telejornais abriam exatamente com a propaganda, porque tem que chamar propaganda, não é no bom sentido nem no mau, é propaganda de tentar formar uma opinião sobre o que está a passar na pandemia com um emissor que ele próprio tem um interesse subjacente e que não quer ser contestado, não é objeto de contestação. Nós estamos a criar uma sociedade que, na prática, não vive a realidade. Quer dizer, é construída uma realidade que é dominada por um conjunto de poderes. Exatamente. Os jornalistas tinham a obrigação de os contestar, porque o problema central é que os jornalistas tiveram que sempre combater 2 poderes, os poderes económicos e os poderes políticos. Porque por uma outra razão, estes poderes querem condicionar a atividade do jornalista.
E eu volto à minha questão inicial. A imunidade económica do jornalista a mim preocupa-me. Quando eu digo, bom, um juiz é inamovível, um regulador é inamovível, os jornalistas têm que ter alguma fórmula de defesa da própria profissão para que eles possam continuar a ser livres, independentemente das suas, diria, convicções ideológicas, que quer sejam de esquerda, quer sejam de direita. E, portanto, nós estamos neste momento numa situação paradoxal em que temos imensa informação, mas não há liberdade de construir, no fundo, o panorama do país, porque o país está condicionado por estes poderes. E, portanto, a minha pergunta é, a tua proposta, no fundo, é que seja o próprio Estado, de alguma forma, a criar uma disciplina, se quisermos, jornalística, que obrigue, de alguma forma, a ser. Porque com o teu raciocínio que estavas a fazer, eu cheguei à conclusão que o único jornal que realmente tem uma agenda séria é o Avante, porque nós sabemos. Não, porque sabemos exatamente ao que vão, porque todos os outros estão condicionados para a própria sociedade. O Avante apenas está condicionado pela sua convicção ideológica. Mas Jorge, deixa-me só fazer aqui a defesa de honra. Posso fazer só aqui a defesa de honra? Quem vem aqui ao canal A Cor do Dinheiro também sabe que aqui só se defende liberdade económica. Aqui também sabe o que vem. Não, está bem, mas eu só o que eu estou a dizer é que a liberdade económica individual do próprio jornalista, ou seja, não é do meio de comunicação em si, porque essa, como diz bem o Carlos, só pode ser através de terem fundos próprios suficientes para não dependerem de ninguém em particular e dependerem dos seus leitores, dos seus espectadores, mas também, eu diria, a independência económica do próprio jornalista. E gostava que o Carlos também comentasse um bocadinho esta visão que eu tenho e que... Jorge, eu não sei se fui eu que me expressei mal relativamente àquilo que eu peço ao Estado ou que eu peço aos políticos, mas eu queria bem que me colocas a questão que é para eu ter oportunidade ou de me redimir ou de me explicar melhor. Eu não quero que os políticos legislem mais sobre o jornalismo. O que está legislado está bem e é internacional, está feito. O que eu quero é que o Estado, que as leis consagrem em lei duas coisas. O estatuto editorial de cada jornal, que é a condição da sua liberdade e que não vale nada. Não é por acaso que o estatuto editorial é publicado com o relatório e contas da empresa jornalística ou da empresa a que pertence o órgão de comunicação e é publicado uma vez por ano com o relatório e contas. Curiosamente, o estatuto editorial tem a assinatura do diretor, do patrão e é um compromisso com os leitores e, portanto, está bem, está certo. Agora, quem é que leva a sério os estatutos editoriais? Toda a gente devia levar a sério os estatutos editoriais. E é evidente que o estatuto editorial do Público e o estatuto editorial do Correio da Manhã deviam ser substancialmente diferentes. Claro. Parto desse princípio. E levar um estatuto editorial a sério significa nós cá em casa fazemos isto. E dizemos isto honestamente aos nossos leitores. Não nos diluímos em conceitos genéricos. Se bem que qualquer estatuto editorial tem que ter duas fontes obrigatórias. A Constituição da República e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, baseada nesses dois princípios. Depois, enfim, cada um adaptará isto às suas próprias condições. Agora, o que é que eu peço aos políticos? Que decidam pôr em lei que fazer ou fingir que se faz jornalismo em espaços que não são jornalísticos é perigoso e não é jornalismo. Eu não quero que castiguem ninguém ou que proíbam. Eu só quero que digam assim, isto é jornalismo, aquilo não é jornalismo. E isto Carlos, tu dizes, disseste espaços em que se faz jornalismo e que não se faz. Dá aí um exemplo. Para as pessoas perceberem o que estamos a falar. O Avante não é jornalismo. O Avante é propaganda. O Povo Livre é propaganda. E há outros jornais que, não sendo dos partidos, também acabam por ser propaganda deste ou daquele. Agora, se o jornal diz eu sou de direita ou eu sou de esquerda
e assume no seu estatuto editorial, honra-lhe seja feita. Agora, dizer que é independente e depois ter os colunistas da extrema-esquerda, todos na última página, com um de direita a dizer a mesma coisa que dizem os blogueiros da esquerda, isto começa a ser preocupante. Por um lado. Não, a direita, neste momento, os jornais, vamos lá ver, observando o panorama dos colunistas de direita, a direita quase que tem que pedir autorização para expressar as suas opiniões, caso contrário, é considerada uma extrema-direita logo, ou seja, de imediato É linchada. Há duas pessoas, linchado. há Mas duas o pessoas à jornalista no direita. outro dia dizia uma coisa interessante que era: eu estou a chegar à conclusão que o único jornalismo que deveria estar a fazer era só, de alguma forma, avaliar e contrastar as posições que um conjunto de pessoas tem tomado ao longo da sua história política e económica e que o jornal esquece. Ou seja, aquilo que foi dito por um regulador há 10 anos, ou há 15, ou um político, hoje não tens, quer dizer, o jornalista não se dá ao trabalho de comparar o que foi dito, ou seja, perdeu-se a história, perdeu-se a coerência, a consistência, portanto não se... É relevante. O que disse o António Costa na quadratura do círculo, por exemplo, devia estar permanentemente em cima da mesa. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Para não ir mais longe. Agora, só voltar aí à questão, e esta conversa eu acho que é das mais interessantes que se pode ter hoje. Perguntas de direita. Eu acho que nós temos a direita mais estúpida do faroeste. Sou eu que o digo, há muita gente já que o escreveu. E a nossa direita, eu conheci um líder da direita portuguesa, de quem fui amigo, que admirei profundamente, e que se chamava Francisco Lucas Pires. E eu lembro-me o que foi o Lucas Pires nesta fase, em que a certa altura ele não se importava de ser clássico, rigoroso, culto, não ser demagógico, dizer aquilo que não era conveniente, porque as pessoas que eram inteligentes entendiam. Bom, com Lucas Pires passou-se o que se passou, toda a gente sabe. Perguntam-me, há hoje alguns Lucas Pires por aí? Eu julgo que se nós olharmos para aquilo que escreve, por exemplo, o Rui Ramos, o Miguel Poiares Maduro, que são pessoas que na área da direita têm vindo a travar alguns combates interessantes e bastante diversificados aqui, nós percebemos que há uma voz à direita que tenta dialogar com a esquerda de forma estimulante, mas a quem essa esquerda olha sempre com enorme arrogância e com enorme superioridade, como se estas duas personalidades não fossem historiadores e juristas de enorme prestígio internacional. E, portanto, há aí um problema. Se quiserem, aliás, ver como é que esta luta se trava, vejam o que, por exemplo, se está a escrever sobre o facto de uma ex-deputada do PCP ir agora dirigir o Museu do Museu da Resistência no Aljube. Porque há uma série de historiadores, e sobretudo historiadoras de esquerda, que já vieram rasgar as vestes e dizer as coisas mais incríveis com a sua autoridade de catedráticos de história, porque a história não é um país estrangeiro. A história é uma memória que nós devemos ter sempre fresca. E se nós não sabemos história, não podemos ser jornalistas. Claro. Carlos, embora aí haja que fazer um parênteses. Porque o meu problema não é tanto saber se deve ser algum historiador a dirigir o Museu do Aljube. A mim o que me faz impressão é ouvir uma deputada com aquela experiência e formada em relações políticas dizer que não sabe o que é um gulag. Isso é que eu não gosto de admitir como mas isso é a notícia. Não, eu ainda me recordo. Se fores ver os comentários de outros historiadores na mesma linha ideológica, percebes que há ali uma zanga de famílias. Verdade. Lá, quando aparece uma suposta historiadora de esquerda que tem um ar bastante mais interessante e mais giro e que vai à televisão dizer qualquer coisa que sai fora daquilo que é tradicional, caem-lhe todas como é que eu ia dizer, as valquírias em cima e aquilo transforma-se num molho de brócolis. Mas, voltando aqui à questão de fundo, para mim o ponto é este. O Jorge perguntou, quem é que imita as notícias? Eu já disse aqui que a agenda mediática não é controlada pela mão invisível. Sabes porque é que nós criámos a coluna Mão Visível?
Sim, eu não. Tentar explicar que havia uma mão sempre atrás dos acontecimentos. Eu percebo. Mas tu tocaste num ponto histórico e eu gosto sempre de trazer a história para a atualidade. Porque quem vai a Roma e desce La Scalinata de Espanha, aquela escada da Praça de Espanha, Piazza di onde Spagna. faziam os grandes modelos, chega cá abaixo e encontra uma igreja, e essa igreja que fica do lado direito, que está virado para a Scalinata, diz lá, propaganda fide, propaganda da fé. E foi naquela igreja, fisicamente, que se constituiu a primeira comissão para a propagação da fé, ou seja, para a propaganda. Claro. A palavra propaganda vem daí. E a palavra propaganda de caráter religioso, ou de caráter ideológico, ou de caráter político, acaba sempre por ir dar ao mesmo. Por isso é que eu acho que os jornais ideológicos... Deixem-me dizer-lhes isto, porque, ironia da história, o governo PS e Bloco Central, ou o governo PS antes do Bloco Central, fez uma vez uma lei para lixar o PCP. E então passou a tributar e a classificar de forma discriminatória a chamada imprensa doutrinária e ideológica. Porquê? Porque só o PCP é que tinha imprensa doutrinária e ideológica. E tinha o Militante e outras coisas, tinha o Jornal Diário e tinha várias coisas. Mas havia ali imprensa doutrinária e ideológica. E aquela legislação que foi feita para lixar o PCP é uma legislação que está hoje em vigor. Eu, quando estava na ERC, fartei-me de receber bispos, cardeais, padres, muito preocupados, porque os jornais que eles dirigiam nas respectivas paróquias, mais um conjunto de pequenos jornais de província dirigidos pela Igreja, no âmbito da esfera da Igreja Católica, tinham a classificação de imprensa doutrinária. Ok. E isto é um reflexo das lutas que houve nesta área, quando isto era bastante mais pujante. Ou seja, no plano ideológico e no plano religioso, os governos fizeram sempre todas as mesmas coisas. Tentaram controlar e tentaram servir-se daquilo que são os aparelhos ideológicos para fazer aquilo que... Eu recordo-me que no Mel deste um exemplo que era bom partilhar aqui com os nossos espectadores, que foi a forma como foi tratada na imprensa portuguesa a proibição de Jaime Nogueira Pinto fazer uma apresentação numa universidade. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Exatamente. Ou seja, como é que foi tratada na imprensa aquela proibição? E, portanto, foi um momento, eu diria, muito triste para a democracia portuguesa, quando uma universidade, que é uma zona de livre pensamento, em que é aí que nascem os grandes debates da sociedade, e é por aí que nós devíamos ir, alguém que não faz parte do tal cânon do politicamente correto e da tal tribo ideológica que domina a imprensa, não poder fazer o discurso, e os próprios jornalistas que vivem da própria liberdade de informação e de imprensa e de debate, eles não se terem dado ao trabalho de tomarem uma posição que é, obviamente, é uma restrição à liberdade de opinião. Fazer o que fez Zola no caso de Dreyfus, que é defender a liberdade de coisa. E curiosamente... Mas eu aproveito para dizer às pessoas, porque o filme está aí a circular, aproveito para dizer às pessoas para verem um filme que vale a pena, que é uma história brutal sobre liberdade e sobre informação. Contemporâneo, muito contemporâneo. Mas é curioso que o Jaime Nogueira Pinto, que é uma pessoa quem eu sou amigo e que ouço sempre que posso, e de quem discordo quase sempre, o Jaime Nogueira Pinto estava na altura a fazer um programa com o Rubem de Carvalho. Que era um programa imensamente ouvido, em que duas pessoas inteligentes, uma de direita e outra de esquerda, convergiram. E basta ver o texto que o Jaime Nogueira Pinto escreveu quando o Rubem de Carvalho morreu. Que é um texto belíssimo, além do mais. Mas quando numa universidade alguém que é um professor universitário é convidado para fazer uma conferência e a Associação de Estudantes impede, com o argumento ideológico de que ele é, sei lá o que é que lhe chamavam, fascista ou coisa parecida. Assim, porque é que o reitor
Porque é que as pessoas não disseram, não, liberdade acima de tudo, vão ouvi-lo e contestem-no, mas vão ouvi-lo. Este princípio é muito complicado, porque nós temos polícias ideológicos em todo lado. Se me perguntam, então e no jornalismo como é? Eu só diria muito pior do que nas faculdades. Porque é assim, eu às vezes falo com colegas nossos no ativo, jornalistas, editores, e dizem-me assim, vou tratar este tema, quem é que tu achas que se pode ouvir? E às vezes até a propósito de simples programas escolares, não há por si mais longe. E eu disse, olha, vai ouvir aquele fulano porque ele sabe muito disso, descobrimentos, os Lusíadas, século XIX, romance, sei lá o quê. E sou capaz de sugerir alguém que diz, pois, mas esse tipo... pronto, e não vale a pena dizer o resto. Ou seja, e depois vai-se para uma escolha de segunda ou terceira linha que tem muito menos para dizer, mas que está dentro, cabe dentro, digamos, do leque apertado em que as pessoas têm alvará ou não para falar. Por isso é que eu acho que este programa que vocês estão aqui a fazer, não classificando ele jornalismo puro e duro, é um programa de opinião e de liberdade. E outra coisa, não há liberdade de expressão sem expressão dessa mesma liberdade. Eu peço imensa desculpa. Não há expressão da liberdade. Há liberdade de expressão. Então, como? Deixa-me colocar-te uma questão, porque tu há bocado falavas nos órgãos de regulação e na necessidade de tipificar certas coisas. E a certificação. Tu concordas com a ideia de haver uma comissão de carteira de jornalista? Ou seja, nós não estamos aqui a recuperar coisas salazaristas, que é haver uma guilda que diz quem é que deve ser jornalista e quem não deve ser. Eu acho que quando o Estado era corporativo oficialmente, no tempo do Salazar e do Marcelo Caetano, havia uma grande contestação ao corporativismo. Hoje, que o Estado é oficialmente anticorporativo, as corporações instalaram-se e decidiram o que é que se faz e o que é que não se faz e quem é que tem alvará para fazer isto ou para fazer aquilo. Porque, como sabem, os partidos são empresas com alvará para fazer política e até os independentes terem ou não terem liberdade para poderem candidatar-se a cargos públicos foi muito complicado. Mas isto também vai de avanços sistemáticos e difíceis. Agora, a questão que se coloca relativamente ao jornalismo, eu se calhar tenho aqui uma costela, não digo corporativa, mas excessivamente... Quando me perguntaram o que é que eu queria ser quando era miúdo, eu queria ser jornalista. E acho que o jornalismo é uma das mais belas profissões do mundo, é também das mais desgastantes, das mais perigosas. Mas o jornalismo, um jornalista tem que saber aquilo que o Brecht tem que saber o que o Brecht chamava o Verfremdung Effect, ou seja, o efeito de distanciação. Eu diria, se quiserem numa linguagem mais próxima, também tem que saber dar o beijo técnico de Hollywood, ou seja, quando o ator e a atriz estão a beijar, aquele beijo é um beijo técnico. E o papel do jornalista é exatamente interpretar essa realidade sem se deixar levar pela emoção ou pela afetividade. E isto não é fácil. O que é que fez o Freud? Eu termino com isto, se me permitem, porque a técnica da notícia tem o chamado Verfremdung Effect, ou seja, o efeito de distanciação do Freud. Do Brecht. O Brecht escreveu peças antes de ser propriamente o Brecht, antes da sua teoria do efeito de distanciação. E ele estudou, o Brecht, estudou o teatro antes dele. Estudou Corneille, o Racine, os clássicos gregos, tudo o que era a história da dramaturgia. E chegou à conclusão, o Brecht, que as pessoas iam ao teatro para mostrar as roupas, para ser vistas em sociedade e também iam para ver como é que terminava a peça. Ficava tudo suspenso do desfecho final. Então o Brecht, a partir do meio da sua carreira, sobretudo quando ele sai da Alemanha e vai para os Estados Unidos, inventa o chamado Verfremdung Effect, ou seja, efeito de distanciação. Então o que é que ele faz? No meio da peça, põe cartazes, legendas ou anuncia: agora este senhor vai morrer. Agora vai acontecer isto. E o espectador já não ficava suspenso do desfecho final.
O que o espectador passava a ficar era atento de como é que ele vai morrer. Em vez de ser quem e o quê, ele ficava a tentar perceber o porquê. E isto é o efeito de distanciação. Quando nas notícias se diz quem, o quê, como, onde e porquê, é evidente que se pretende, sobretudo, em determinadas fases da história, há uma fase da história em que se incide, sobretudo, no quem fez isto, e é notícia. O Cristiano Ronaldo faça o que fizer é notícia. O António Costa faça o que fizer é notícia. O Marcelo está em todo lado e é notícia. Portanto, não há notícia nestes senhores. Ontem eu vi uma notícia que dizia assim, notícia entre aspas, ontem ou anteontem, o Cristiano Ronaldo não conseguiu que a sua equipa ganhasse. Ainda marcou um golo, mas quem acabou por marcar o golo do adversário e o golo da vitória foi o jogador português, que eu não sei como é que se chama, que era da equipa adversária. E eu dei um salto e digo assim... Rafael Camacho. E foi um canal de televisão. Foi um canal de televisão. Jornalismo, estava-me nas tintas para o Cristiano Ronaldo conseguir ou não conseguir, mas porque é que o Cristiano Ronaldo tem que ser notícia logo? Porque, de facto, a grande notícia ali é o Rafael Camacho ter marcado um golo que foi decisivo para a equipa do Benfica. É como no caso da Seleção Nacional. Alguém se lembra que aquele Éderzinho nos marcou um golo contra os franceses? Foi o golo definitivo. Já toda a propaganda o apagou. E este é o drama. Porque eu tenho um teórico. O jornalismo deixou de avivar a memória. O jornalismo vive num frenesim de acompanhar os acontecimentos e, portanto, não tem história, perdeu a história, perdeu a memória. Mas a seleção que o jornalismo faz é uma seleção a partir do enfoque errado. É quem é que dá mais cliques, quem é que é mais importante. A primeira notícia do primeiro diário de notícias era 1864. Suas Majestades e Altezas passam sem novidade em suas importantes saúdes. Ou seja, o rei e a rainha estão bem, não se passa nada. E esta era a primeira notícia. Porquê? Porque o rei era a pessoa mais importante. Sim. É evidente que o jornalismo lutou contra isto e qualquer incêndio ou qualquer tragédia ou qualquer grande acontecimento suplantava a saúde do rei nos anos que se seguiram. Muito bem. É aquela famosa frase do cronista que o Brecht dizia sobre o Alexandre o Grande, que estavam sempre a contar a história como tinha feito as grandes conquistas. Ele faz a pergunta: e por acaso não levou nenhum cozinheiro? Exatamente. Ou seja, a notícia tem que ser apanhar o outro lado da história e não do poderoso, porque esse é o problema, não é? Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo faz muito bem fazer a sua propaganda. Eu acho que o Bloco de Esquerda faz muito bem em manipular quem consegue manipular. Pois nós é que temos que estar atentos. Os jornalistas não se devem deixar manipular. Ora bem, eu só estou aqui em defesa do jornalismo. Porque a partir do momento em que nós passamos aquilo que passamos na nossa vida, como é que se diz, na nossa vida, chamemos-lhe cotidiana, nós deixamos de perceber a importância que tem a chamada informação fresca, nova e que acrescenta valor àquilo que já sabíamos. Eu vou-lhes dar um exemplo, vou-lhes dar só um exemplo. Estamos mesmo no fim. Mesmo no fim. É uma história que mete um homem do meu clube, eu sou do Futebol Clube do Porto, toda a gente sabe, e tenho um amigo chamado João Pinto, que era capitão do Futebol Clube do Porto no célebre jogo de Viena. E aconteceu um fenómeno no final do jogo de Viena. Quando o João Pinto foi receber a taça, sabem a história, não é? Sim. Correu com a taça pelo campo fora, não a partilhou com mais ninguém e fugiu com a taça, literalmente. Ninguém mais tocou na taça até que finalmente agarraram o João Pinto, tiraram-lhe a taça e fizeram a festa todos juntos. E eu uma vez perguntei ao João Pinto porque é que ele tinha fugido com a taça. E ele disse, se você tivesse ouvido o discurso do Artur Jorge no intervalo, também quando lhe dessem aquela taça fugia com ela, porque o que ele disse é que cada um de nós tinha que levar aquela taça para casa e eu levei aquilo à letra. E eu disse, está bem, mas isso não justifica que você tenha sido tão, como é que se diz, tão pouco solidário com os seus colegas e tão...
E ele diz, pois, mas aconteceu ali outro problema. É que naquele jogo, o Futre estava lesionado e não jogou. O Gomes também. Não, o Futre fez um jogo do caraças. O Gomes estava lesionado e não jogou. O Juari marcou um gol do outro mundo. E o Madjer marcou um gol de calcanhar. Se eu não tivesse fugido com a taça no final daquele jogo e as pessoas não me vissem a dar a volta ao estádio, a correr com a taça na mão, alguém se lembrava que eu tinha estado naquele jogo? E esta é a explicação do João Pinto. Claro que é a explicação para alguém que diz que aquilo foi instintivo. Eu quis ficar na história com aquela taça. Agora, o João Pinto tem direito a fazer a sua própria propaganda e fala da maneira que sabe, mesmo quando disse aquela célebre frase que é prognóstico no fim do jogo, que é a grande frase dele. Eu já lhe disse, você corrija porque a frase não é sua, a frase é do Churchill. O Churchill é que dizia prognósticos só no fim da guerra. Mas a frase dita pelo Churchill é um poema. A frase dita pelo João Pinto é uma daquelas frases que a gente repete para gozar. É verdade. É que o próprio João Pinto, quando me encontra, diz-me sempre, doutor, como é que se chama aquele gajo que eu estou sempre a citar e não sei o nome dele? É o Churchill. É o Churchill. Mas isto tem a ver com propaganda. Da conversa de hoje, estaria para muito pano para mangas. Eu quero fazer aqui uma correção. Há bocado disse Rafael Camacho. Não é Rafael Camacho, é Rafael Leão. E, portanto, a correção. Quero agradecer ao Carlos e ao Jorge também, e particularmente ao Carlos por esta brilhante lição de comunicação que acabou de nos dar. Foi uma boa conversa. Vais ser convidado seguramente outra vez, porque aqui muita coisa ficou por tratar. Muito bem. Já um abraço. Obrigado. Obrigado. O Mel Talks volta daqui a uma semana. Moamem, estarei de volta amanhã às 8 da manhã para lhe atazanar o juízo. Para o final, fica aquele pedido de sempre, que é fazer um gosto, colocar um gosto e fazer partilha nos 2 vídeos que nós tivemos que fazer, e já sabe porquê. Aquilo que você vê aqui e ouve aqui, não vê mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.